nono ano, seguindo a nossa próxima aula. Vamos agora para o capítulo 14, Ásia, localização e regionalização. O maior continente do planeta, a Ásia, ela se destaca pela ampla diversidade social, com diversos grupos étnicos, religiosos, culturais, né? E também uma grande parte separatista. Possui também um amplo espaço natural. O continente localiza-se quase totalmente no hemisfério oriental, a leste do meridiano de Greenwich, e a maior parte de suas terras se localizam, né, ao norte da linha do Equador. Devido à sua grande extensão territorial, suas diferenças e complexidades tornam-se necessário estabelecer uma regionalização para melhor compreendê-lo. Com grande variação latitudinal, apresenta-se nas zonas térmicas polar ou glacial ártico, temperada norte e tropical. Essa divisão regional ela foi feita com base nos critérios sociais, culturais, religiosos, étnicos, também econômicos dos países. Dessa forma, a Ásia ficou dividida em 5 regiões: Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Extremo Oriente, Ásia Setentrional. Os países da ex-União Soviética ou Ásia Setentrional. Nesse contexto, a Rússia é o país de maior extensão territorial entre esses países da ex-União Soviética, localizada, na parte central e norte do continente. Ela representa uma área importantíssima na geopolítica mundial e suas reservas de petróleo, carvão e gás natural são muito expressivas, e a maior parte do território é pouco habitada em virtude das condições climáticas, Na enorme extensão dominada pelo clima polar, e o frio ali se desenvolve a vegetação de tundra. A floresta de conífera ela é explorada para a extração de madeira e celulose. A hidrografia da Rússia é composta de rios extensos e são utilizados para a geração de energia na região dos Planaltos do Sul. O Oriente Médio localiza-se no sudoeste da Ásia e é composto por 15 países. É atravessado pelo Trópico de Câncer e a região se estende do extremo leste do Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, incluindo os mares Negros e Cáspio ao norte e o Mar Vermelho ao oeste e o Mar Arábico ao sul. O Oriente Médio tem uma extrema importância histórica para o mundo, visto que antigas civilizações se desenvolveram nessa região, como os sumérios, como os assírios e os babilônicos. Fatores que marcam a região são ações diplomáticas conflituosas entre alguns países, a intolerância religiosa. Um dos conflitos mais antigos ocorre entre judeus e palestinos, que se intensificaram a partir do movimento em que a ONU dividiu a Palestina e criou o chamado território para os judeus, Criou o território para os judeus, que é Israel, e um outro para os árabes, a Palestina. O Oriente Médio também chama a atenção do mundo, ou da Ásia e do mundo, pelo fato de ser a região com maior produção de gás natural e petróleo. A maior parte da região é desértica e pobre em recursos hídricos, com destaque apenas para os rios Tigre e Eufrates. O sul da Ásia, ou Ásia
meridional está localizada entre a cordilheira do Himalaia ao norte e o Oceano Índico ao sul, tendo a sudoeste o Mar Arábico. O país também é um dos mais industrializados. O país que também é mais industrializado nesta área é a Índia, que também chama a atenção, apesar da industrialização, o alto nível da desigualdade, a distribuição de renda, o que explica o alto nível de pobreza. A cordilheira do Himalaia abriga as nascentes dos rios de grande extensão, com destaque para o Ganges e o Indo. O Ganges, que é considerado sagrado pelos hindus, sendo também importante fonte de abastecimento de água. O clima predominante é o de monções, que se caracteriza pelas ações dos ventos que sopram do continente para o mar no inverno e do mar para o continente no verão. Além da Índia, estão aí localizados nesta região o Paquistão, Nepal, Bustão, Bangladesh e outros. O sudeste asiático, localizado entre a cordilheira do Himalaia ao norte, o Oceano Índico ao sul e o Pacífico a leste. A região também está sujeita ao clima de monções. População 70% da população vive nas zonas rurais. E o total da população vai o valor mais ou menos 400 milhões de pessoas. Os países são os que dividem a península da Indochina, a Tailândia, o Camboja, o Laos, o Mianmar, o Vietnã, além daqueles que compõem a região denominada de Insulíndia, que é a Indonésia, Timor-Leste, as Filipinas e o Brunei. O crescimento acelerado dessas áreas urbanas, bem como a maior parte do continente asiático, apresenta deficiência de moradias, de serviços de saúde e saneamento. O Extremo Oriente, conhecido como leste da Ásia ou Ásia Oriental. Principal característica, ela abriga a maior população do mundo. O outro traço marcante é a economia, principalmente do Japão, da China e da Coreia do Sul. Muito industrializada e integrada no mercado mundial. O Japão, que integra o G7, e a China, que tem o segundo maior PIB do mundo, e a Coreia do Sul, a quarta economia do continente. Um outro país que também se destaca nesta área é a Coreia do Norte, que ocupa metade da península da Coreia. Oficialmente, ela se descreve como um estado socialista, autossuficiente. No entanto, vários analistas classificam o governo desse país como autoritário. Por conta da sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, muitos territórios dessa região são ilhas vulcânicas. É o caso do próprio Japão, com vários vulcões ainda ativos e constantes abalos sísmicos, o que levou o governo a utilizar técnicas para absorver o impacto desses tremores para preservar as estruturas das grandes construções. Ficamos por aqui, até a próxima, viu? Tudo de bom.